Muito boa noite a todos, graça e paz, bom frio a todos, ainda que eu vejo algumas pessoas de camiseta. Isso é um escândalo para mim, mas tudo bem. Estou com tanto frio, estou vendo o pessoal aí sem frio. Desejo em nome de Jesus que Deus abençoe você. Hoje pela manhã nós falamos sobre Jesus, que é a nossa paz. E agora falaremos que Jesus é a nossa vitória. E para isso, leremos um texto muito conhecido, Romanos capítulo 8. Você já pode abrir a sua Bíblia ou acessá-la no seu dispositivo móvel. E se fizer isso, use o aplicativo Bíblia da YouVersion, vá lá em eventos e aí você terá também o esboço dessa mensagem. Antes de ler o texto, quero comentar com você sobre a origem da palavra vitória, para criarmos um contexto aqui e entendermos o que significa essa palavra tão usada por nós. Na língua portuguesa, vitória vem do latim vincere, que significa dominar. Mas muito antes do latim, vitória era mais do que uma palavra, era um conceito. A palavra vitória nasceu, na verdade, num contexto religioso, que tomou uma força maior a partir dos romanos. Os romanos, na verdade, tinham uma deusa que se chamava Vitória. A deusa Vitória era a deusa levada para o campo de batalha. Os generais, antes de sair para a batalha, eles adoravam a deusa Vitória. E quando estavam em batalha, eles cantavam para a deusa Vitória. E daí vem uma tradição militar, a tradição de cantar nas batalhas, erguer a voz, em alguns momentos bradar diante do inimigo. Os romanos criam que quanto mais alto fosse o clamor à deusa, mais garantia de vitória haveria. A mesma deusa era cultuada também pelos gregos, a deusa Nice, que de igual modo era levada para o campo de batalha através da música e através dos brados corajosos dos soldados. E segundo Augusto Cury, que é um autor do nosso tempo, vem daí, desse canto de guerra, a automotivação ou o positivismo. Quando a gente usa uma frase motivadora e crê que declarando alguma coisa nós teremos mais coragem, teremos mais ânimo ou vamos vencer. Muito bem. Para nós cristãos, vitória não tem nada a ver com a deusa dos romanos, nem com a deusa dos gregos, e nem com a automotivação ou o positivismo. Para nós a vitória tem a ver com Jesus. E é sobre ele que nós leremos através de Romanos 8, a partir do verso 31. O apóstolo Paulo, através da ação do Espírito Santo, declara: que diremos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Acho que vale a pena nós lermos juntos essa frase. Vamos ler de novo? Que diremos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agora eu continuo sozinho. Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica.
quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Acho que você quer ler também essa frase, não quer? Então leia comigo. Mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Podemos ir para casa agora, porque o texto já falou tudo. Esse texto é maravilhoso. Jesus é a nossa vitória. Percebeu que o apóstolo Paulo inicia com uma frase introdutória, que na verdade nos leva a uma grande reflexão. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se você ler os versos anteriores, perceberá que o apóstolo Paulo está falando sobre as lutas da vida, as perseguições, as coisas que dão errado. E aí, no meio do capítulo, ele começa uma sessão nova, através dessa pergunta: que diremos, pois, em algumas versões anteriores, diante dessas coisas? Que diremos, pois, vendo esse cenário? Que diremos, pois, diante de algumas situações que nos cercam? Que diremos, pois, diante da enfermidade, diante de uma crise em casa, diante do desemprego, diante da política brasileira? O que diremos, pois? Há situações extremamente inquietantes. E talvez você esteja vivendo uma situação assim. Situações que tiram o sono da gente, tiram a fome ou nos dão mais fome. Situações que nos deixam tristes, bravos, enfim, inquietos. Porque a palavra inquieto é fenomenal. Inquieto é a situação da pessoa que não consegue relaxar, ela não consegue descansar. Quando ela lembra de determinada coisa, é como que se um som que vem de dentro lhe deixasse perturbada. Assim nós ficamos várias vezes, inquietos. E perguntamos a Deus: Senhor, e agora? Diante dessa situação, diante desse problema, diante do resultado desse exame, diante dessa descoberta, diante de uma situação tão grave, o que farei? Em momentos assim, Jesus Cristo se apresenta a nós como a nossa vitória. Perceba. Ele não se apresenta como aquele que nos dará a vitória, mas sim ele se apresenta como a nossa vitória. É diferente. Jesus não existe apenas para te fazer um vitorioso. Jesus veio ao mundo para que ele se tornasse a sua vitória.
Jesus não é uma ferramenta, não é um instrumento para sermos ganhadores na vida. Jesus é uma pessoa cujo relacionamento nos dá muito mais do que algumas vitórias. Nos dá a concretização da maior vitória da vida, que é tê-lo conosco, como nosso Salvador, Senhor e companheiro na trajetória de vida. Olhando para o texto, o primeiro destaque nessa frase, que vem logo em seguida, é mostrar que um crente em Jesus, uma pessoa que confia em Deus e que tenha Jesus como seu Senhor e Salvador, ela sempre considerará a vitória que tem em Cristo Jesus. Veja que a frase diz: que diremos, pois, diante dessas coisas? Quando você ia respirar e responder, o texto já respondeu: se Deus é por nós, quem será contra nós? Diante da luta, diante do que não deu certo, diante da inquietude, o cristão automaticamente considera a vitória que tem em Cristo Jesus. É automático. Em vez de considerar que está tudo perdido, o cristão sabe que em Cristo Jesus ele é um vitorioso. Por isso ele considera a vitória o tempo todo. O cristão conta com a vitória. O cristão celebra a vitória até quando está em meio aos furacões da vida. Porque a palavra de Deus afirma de maneira categórica: se Ele, o nosso Deus, é por nós, quem será contra nós? Quem é maior do que Deus? Quem é mais forte do que o nosso Deus? Quem poderá derrotar a obra que foi feita por Deus através de Jesus lá na cruz e 3 dias depois lá no sepulcro vazio? O crente sempre considera a vitória. Só que, por vivermos rodeados por uma cultura diferente da nossa, uma cultura que não é de tudo confiante, nós por vezes, em vez de considerarmos a vitória, imediatamente diante da luta, consideramos o quê? A derrota. E falamos: não vai dar certo. Chegamos a dizer: já era. Está tudo acabado. Não tem jeito. As portas se fecharam. Agora é só aflição. A sociedade faz isso. Os nossos amigos fazem isso. Os nossos familiares não cristãos pensam dessa forma. Nós não. Considerar a vitória para nós é normal, é comum, é o natural da vida. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Qual foi a última luta que você enfrentou? Enfrentou hoje uma luta? O que passou pela sua cabeça? Já era? Ou você se lembrou? Deus é por mim. Não está tudo perdido. Deus é por mim. Há esperança. Deus é por mim. Eu não vou desistir. Deus é por mim. Eu terei fé. Nós cristãos temos fé. E a fé nos leva a encarar as situações da vida de uma forma muito diferente. Nós temos Jesus, que é a nossa vitória, e até o nosso vocabulário é impactado por isso.
Nós mudamos a forma de falar, de pensar, de reagir. E para nós, ter fé em Jesus significa que aconteça o que vier aí pela frente. Em Cristo, nós já somos mais do que vencedores. Diante da luta, da tragédia, os cristãos dizem: ainda há esperança, porque Deus é por nós. Vamos caminhar um pouquinho mais no texto. E agora vamos pegar um trecho um pouco maior. E vamos perceber que essa vitória é muito mais do que um discurso. Na verdade, não estamos falando aqui daquelas canções de guerra mencionadas no início, mas estamos falando aqui de uma percepção espiritual. Nós temos uma garantia, e essa garantia foi dada pelo próprio Deus, a garantia da vitória. Olha o que diz o texto: aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. A nossa garantia não está no nosso esforço, ainda que nos esforcemos muito, e devamos nos esforçar mesmo. A nossa garantia não está no nosso mérito, ainda que pelo estudo, pela formação, pelo perfil, nós tenhamos de fato vários méritos. A nossa garantia não está no poder econômico, a nossa garantia não está em sermos brilhantes intelectualmente. A nossa garantia está em Deus. E esse texto, ele é formidável, irmãos. Porque ele começa dizendo que Deus, para garantir a nossa vitória, Ele não poupou sequer o seu Filho Jesus. Ele permitiu que Jesus sofresse afronta, a morte de cruz, para garantir que nele seríamos vitoriosos. A morte de Jesus se tornou a nossa garantia. Garantia de que não há luta maior do que a provisão espiritual que nós temos em Deus. Deus é a nossa garantia de vitória. Quando a gente compra um eletrodoméstico, um carro, enfim, um bem, nós recebemos uma garantia, não é assim? Se bem que às vezes a garantia não é tão boa como o vendedor nos prometeu. Mas recebemos uma garantia. Temos os direitos do consumidor. 1 ano de garantia. Então o equipamento dá defeito. E o que você faz? Você vai procurar primeiro onde está a nota fiscal e a garantia daquele bem. E descobre que jogou fora. Ou então descobre que ele foi parar naquela gaveta onde a gente coloca tudo que achamos um dia vamos precisar. E lá você acha, liga, e cheio de razão, o que você diz? O aparelho que eu comprei quebrou, mas está na garantia. Dá até um alívio e ao mesmo tempo um senso já de vitória. Eu não ficarei com qualquer prejuízo. Você leva o aparelho, ou eles vêm retirar,
consertam, daqui a alguns meses quebra de novo. E você pega o mesmo telefone, liga e a pessoa diz: mas meu senhor, minha senhora, não está mais na garantia. Agora você tem que pagar. A garantia humana, que é defesa do consumidor, ela nunca é para sempre. Você já comprou alguma coisa e te disseram: a garantia é para sempre. Enquanto você tiver esse bem, você estará garantido. Por certo, você nunca comprou algo assim. Até porque tudo se desgasta, tudo perde o seu valor. Uma garantia perpétua seria uma verdadeira loucura para uma empresa. Mas é interessante que com Deus, esse direito, essa garantia, ela vem de uma forma tão perfeita, irmãos, em que na verdade nós nem precisamos pagar por ela. Nós não precisamos dar um adicional para tê-la por mais tempo. Deus resolveu nos dar uma garantia, não porque pagamos a mais por alguma coisa, mas sim porque o Filho dele, Jesus, fez por nós muito mais do que poderíamos esperar. E tendo Jesus feito por nós muito mais, e feito tudo por nós, nós recebemos de Deus uma garantia perpétua. A garantia de que, em Cristo, nós somos verdadeiramente e ao mesmo tempo sempre vencedores. Uma garantia assim, ninguém vai te dar. Nem a pessoa mais bondosa da terra, nem a mamãe que te ama tanto, nem seu cônjuge, nem um filho querido, ninguém pode dar, só Deus pode. Deus nos oferece uma garantia, a garantia de que na sua presença, através do seu Filho, nós já somos mais do que vencedores. Isso é uma bênção. Você não fez nada por isso, mas Deus te deu. Você não merecia, nem eu, mas Deus nos deu. Agora o texto continua e vai dizer qual é a essência dessa vitória. Então nós consideramos que já somos vitoriosos diante de uma luta, nós temos uma garantia em Deus de que somos vitoriosos, mas que vitória é essa? Muito bem. Vamos ler agora sobre ela. Quem é que condena? Pergunta o texto. Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada, como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Qual é a nossa maior vitória? Nós fomos amados por Jesus. Que coisa, você esperava outra coisa, por certo. Você pensou assim: a minha vitória é que eu sempre vou ganhar uma batalha. A minha vitória é que nunca vão me passar para trás. A minha vitória é que os meus investimentos sempre serão os melhores do mercado. Não. A sua vitória é que você é amado por Jesus.
A sua vitória é relacional. E isso é muito melhor do que qualquer vitória ocasional ou temporal. Por quê? Porque a nossa vitória é saber que Jesus nos ama totalmente. E por nos amar totalmente, Ele cuidará de nós da melhor maneira possível. A nossa garantia de vitória é que somos amados pelo Senhor Jesus. E somos amados de uma forma tão perfeita, que a nossa vida se enche de significado. E quando vêm as lutas, as guerras, os problemas, as incompreensões, esse amor de Jesus por nós gera esse sentimento de que não estamos sozinhos. A vida não acabou. Jesus cuida de nós. Essa é a nossa vitória. É interessante no texto que esse amor de Jesus por nós, ele é demonstrado através de barreiras que são derrubadas por Jesus. Você percebe que o apóstolo Paulo usa palavras bem significativas, dizendo que as barreiras foram quebradas e o amor de Jesus persistiu e gerou em nós essa vitória genuína, a vitória de sermos amados por Ele. O amor de Jesus é a maior experiência que você pode ter no que diz respeito à vitória pessoal na sua vida. E essa frase que aparece no texto, talvez devesse ser repetida todos os dias por nós, e em alguns dias, várias e várias vezes. Em todas essas coisas, em todas, nós somos mais do que vencedores, porque Jesus nos amou. Em todas essas coisas, você é mais do que vencedor, porque Jesus te amou. E como o amor gera um relacionamento cada vez mais próximo, mais perfeito, eu diria o seguinte: por ser amado por Jesus, você está em boas mãos, você está nas mãos de Jesus. O que você faz quando uma pessoa a quem você ama é, por exemplo, atacada? Você fica paralisado? Não. Você tenta defender. Aparece um cachorro na rua e corre atrás do teu filho. Você que tem medo de cachorro vira um leão. Se for necessário, você pega o cachorro e, se bobear, você mata o bicho. Porque vai morder o filho que eu amo. Eu não deixo. Eu não vou deixar. Há histórias de pessoas que defenderam o seu ente querido, por exemplo, do poder do assaltante. Vocês assistiram há poucos dias atrás uma mãe lutando com um bandido, se não me engano, aqui no interior de São Paulo? 2 bandidos, ela soca um, empurra o outro, porque o seu filho está dentro do carro que vai ser roubado. E os bandidos estão praticamente já levando o carro e ela correndo, aí a porta abre, ela entra e pega o seu filho. Ela o ama. Não vai deixar os bandidos levarem o seu filho com facilidade. Ela virou uma guerreira em nome do amor. Esse tipo de vitória é a vitória que você tem com Jesus. É a vitória do relacionamento com Jesus. Você está em boas mãos.
está nas mãos de Jesus. Aquele que afronta, persegue, seja uma pessoa, seja uma situação, seja uma contingência da vida, aquilo que tenta destruir você, por certo, terá que encarar o Deus vivo que ama você. Dá até medo em pensar na defesa que Deus faz por aquele a quem ama. E Deus ama você. O texto agora já no seu finalzinho, ele vai nos dar uma sensação maravilhosa. A sensação de alguém que, amado por Jesus, sabe que é um vitorioso e se enche de esperança. Agora o apóstolo Paulo, veja como ele começa: eu estou bem certo, não tenho dúvida nenhuma, não passa pela minha mente nenhuma sombra de dúvida, eu estou certo, tenho convicção de que nem a morte e nem a vida, nem os anjos e nem os principados e nem as potestades e nem o presente e nem o porvir e nem a altura e nem a profundidade. Para, Paulo, já está bom. Não, ele quer terminar. Nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Você termina de ler isso e dá vontade de dizer o quê? Eu vou seguir em frente na minha vida. Para mim, não existe obstáculo maior do que a segurança que eu tenho. A segurança de que eu sou um vitorioso em Cristo Jesus. Eu sou. Você é. Você achava que a morte poderia te derrotar. O que a Bíblia diz? Nem a morte. Você achava que algum poder maligno poderia te derrotar. A Bíblia diz o quê? Nem principados e nem potestades. Você pensava que, quem sabe, o tempo, que muda tanto, poderia te derrotar. A Bíblia diz o quê? Não. Nada, absolutamente nada, poderá derrotar você. O amor de Deus que te faz um vencedor é maior do que qualquer grande luta ou grande adversário. Você é um vitorioso em Cristo Jesus. E vitoriosos seguem como? Cheios de esperança. Nós temos esperança. Isso deveria gerar em nós um comportamento diferente. Nós deveríamos, irmãos, ter muito mais segurança, nós deveríamos ter muito mais alegria, nós deveríamos ter muito mais paz, nós deveríamos ir para a vida com aquela convicção de que o amor de Deus por nós nos garantirá a provisão para tudo. Você, em Cristo Jesus, tem razão de sobra para ter esperança. Não perca a sua esperança. Você já é um vitorioso em Cristo Jesus. E como você terá esperança, tenho certeza disso, você olhará o pior cenário e pensará de que forma? Bom, o negócio está difícil, mas eu não preciso desistir, porque Deus está comigo, porque Jesus é vencedor e me faz vencedor. Eu não sei as respostas, eu não sei como será o desfecho de determinadas coisas. Não sei nem se escaparei de algumas situações terríveis que estão se levantando. Mas o que eu sei
é que estou nas boas mãos de um Deus que me ama perfeitamente. Então, eu terei esperança e eu seguirei em frente. Está diante de lutas? Sim, muito bem. Siga em frente com Jesus, porque Jesus é vencedor e nos faz vitoriosos também. Quero que você abaixe sua fronte e ore agora. Não sei como você está diante de algumas situações na sua vida e nem sei como hoje, ouvindo sobre a vitória em Cristo Jesus, você se sente, mas talvez você esteja se sentindo hoje um derrotado, esteja assim angustiado, triste, esteja passando por uma luta tão tremenda que lá no fundo você não acredita que possa ser um vitorioso. Se você acredita em Jesus, então é hora de ter esperança, é hora de seguir em frente, é hora de dizer: Senhor, como a tua palavra diz, em todas as coisas eu já sou um vencedor. Eu sou mais do que um vencedor porque tu me amas e eu me agarrarei a esse amor. Eu não vou perder a cabeça, eu não vou desanimar, eu não vou me perder em nome de uma possível vitória que estão me oferecendo, porque Jesus é o meu vencedor e Ele me dá vitória. Ore. Eu não sei se alguém aqui hoje à noite gostaria que orássemos por sua vida. Talvez você ainda não tenha uma experiência pessoal com Jesus, o Jesus que ama até o fim. Mas você hoje à noite está crendo em Jesus e quer abrir o seu coração a Jesus. Então faça isso, ore e diga: Jesus, eu preciso desse amor, eu quero me entregar a Ti, eu quero que Tu sejas o meu Jesus vitorioso, porque eu sei que em Ti eu também vou ser vitorioso. Nós vamos orar por você que porventura está hoje à noite desejoso de ter um relacionamento com esse Jesus maravilhoso. Se é isso que você deseja, orarei por você e para tanto, peço que no lugar onde você está, você fique de pé e acompanhe essa oração de pé. E com esse gesto está dizendo: ore por mim, eu hoje à noite quero ter um relacionamento com esse Jesus vencedor e que será minha vitória. Vamos orar, você poderá se levantar se quiser. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos. Agradecemos porque a tua palavra nos dá garantias. E uma grande garantia que temos é a de que Jesus nos ama e nesse amor nós encontramos a vitória perfeita para a nossa vida. Agradecemos porque ainda que tenhamos uma série de lutas na vida, em Cristo nós temos esperança, nós podemos seguir em frente, nós podemos ter a garantia de que, amados por Jesus, receberemos dele tudo o que precisamos. E Pai, por certo, algumas pessoas hoje à noite precisam muito dessa garantia. Algumas delas estão em pé agora, precisando da garantia do teu amor que nos faz vencedores. E eu peço em nome de Jesus, que agora cada uma delas confie no Senhor, numa qualidade de confiança tal, que saiam daqui dizendo: em Cristo, eu já sou um vencedor.
porque Jesus cuida de mim, e eu me entregarei e viverei para Ele. Abençoe cada uma dessas pessoas queridas, e que em nome de Jesus, a vitória delas seja a vitória do próprio Jesus, que morreu, ressuscitou, é o nosso vencedor, e no nome dele é que nós temos vitória, e oramos agora no nome de Jesus. Amém. Amém.